Aê! Olha só o que nós temos aqui. Mágica visual. Sim, semana passada a gente não conseguiu vir, mas estamos aqui, segunda-feira, firme e forte, com vocês. E hoje nós vamos para o capítulo 7. Isso. Já passando da metade, né? Pois é, imaginação e oração. Estamos aqui na página 123. Olha só que bacana. Você pode falar um pouquinho pra gente, Vinícius? O que você achou desse capítulo aqui? Dar um Acho que o, pouquinho de acho que o introdução. título do capítulo é um pouco enganoso, É, né? Porque, na verdade, o que ele ensina aqui nesse capítulo é uma técnica que serve para um monte de coisa diferente e que ele chama, porque ele aprendeu de uma pessoa que chamava isso de oração, mas, na verdade, não é exatamente isso. Essa técnica, ela se baseia em tudo que ele ensinou até agora no livro, da parte de imaginação, visualização, uso de diferentes modulações de voz. Então ele foi construindo esse monte de informações aí, de mini técnicas, uma por uma, e nesse capítulo ele junta tudo. Mas é uma verdade. técnica que serve, não é só uma oração para você rezar e pedir alguma coisa para Deus. Não é isso. Por isso que eu acho que o tema é um pouco enganoso. Isso. Então aqui, galera, se vocês já abriram na página 123, ele vai fazer um resgate de tudo que ele já tinha falado, né? Que nem o Vinícius comentou aqui. Então ele vai citar, por exemplo, a questão da modulação da fala. Não sei se Uhum. vocês se lembram, no capítulo anterior, ele falou muito a respeito disso, né? Por exemplo, se você está narrando um jogo de futebol, quando você está perto do gol, o que acontece? Você começa a narrar com mais entusiasmo que você. E daí, quando perde o gol, o entusiasmo se perde ali. Da mesma forma, se você está Uhum. tentando hipnotizar alguém, você vai começar com uma fala lenta, modulada. Então, essa questão Recomendo, da. recomendo para todos aí procurar o vídeo do pênalti do Pato Branco. Procure no YouTube. Não, nunca vi isso aí, não. Né? Bom, então ele fala assim, né, que muitas pessoas desconsideram a forma da transmissão da mensagem. Né? Uhum. Como a mensagem ela passa, chega até nós, e isso é muito importante, não basta só o conteúdo. Você tem que falar com paixão a respeito do conteúdo. Na verdade, o que ele fala aqui é que a forma é mais importante do que o conteúdo. Né? Ele fala aqui, por exemplo, em relação a invocações, a maioria dos magistas cerimoniais ocidentais, cheirosos e garbosos, prefere usar invocações clássicas de livros antigos e fórmulas comprovadas e tudo mais, e seguir aquele roteirinho beabá ipsis literis, porque aqueles são os nomes verdadeiros, aquelas são as palavras de poder, né? E as pessoas acabam não dando a importância devida para como isso é usado. O que ele Exatamente. argumenta aqui é que o uso da sua própria espontaneidade é mais importante do que ficar repetindo formulinha. Exatamente. Ele vai falar aqui que ele já viu muitos jovens, especialmente wiccanos, né? E decoram longas listas dos nomes de deuses. Por Uhum. exemplo, Perséfone tem vários nomes, uma Galateia, etc. Então, aí as pessoas elas decoram toda aquela lista, mas elas não ligam muito sobre como ela vai chamar aquele deus. Na verdade, essa teatralidade que muitas pessoas esquecem, né? Ela é muito importante quando você vai fazer uma invocação. Uhum. E você usar as palavras vindas do seu coração, né? É brega dizer assim, mas é isso. Usar as palavras vindas da sua própria inspiração, às vezes é mais interessante do ponto de vista da invocação do que você pegar um pedaço de papel e ficar lendo as palavras que outra pessoa escreveu ou passar um tempão decorando um texto de outra pessoa e na hora do trabalho propriamente dito você vai estar mais preocupado em se lembrar das palavras corretas do que de sentir o momento, né?
Exatamente. Outra questão que ele diz é o seguinte: muita gente também fica o tempo todo naquela voz ritualística, né? Como se você tivesse que ficar ali no mesmo período, enfim, durante horas. Só que o que acontece, na verdade, é algo que eu já tinha reparado muito, assim, especialmente, por exemplo, em missas, tá? Que é um ritual católico. O padre fica ali naquela ladainha, aquela mesma missa, aquele mesmo tom, blá blá blá. Você acaba ficando entediado, né? Não tem jeito. Que nem alguém tentando te hipnotizar com o mesmo tom de voz, ou professor na faculdade falando com o mesmo tom de voz. Mesmo se for muito energético ou se for muito tranquilo, o momento vai chegar e que você vai ficar entediado. O que ele Uhum. fala aqui é para misturar um pouco esse tom de voz, né? Então, os momentos que são mais dramáticos, daí você vem com todo o drama, mas depois não tem essa necessidade o tempo todo de ficar no mesmo tom, por exemplo. Suponhamos, você vai invocar a Perséfone, ficar naquele mesmo tom de adoração. Não, você pode falar normalmente também, né? Uhum. Ele dá um exemplo até do próprio Alex Sanders, que é um dos caras importantes aí da Wicca. Ele não tem implicância nenhuma com Wicca, não, tá? Ele usa diversas técnicas de Wicca, inclusive. Mas ele fala, por exemplo, que ele ouviu uma fita. Ele é velho, né? O pessoal que é jovem aí, fita é tipo um MP3 de antigamente. Ele ouviu uma fita contando que era uma narração de uma invocação do Alex Sanders, que é um cara pica das galáxias da Wicca, que ele ficou até impressionado com a voz que o cara usava, tá? Pô, esse cara aí tem uma voz maneira para fazer invocação, tal. Mas 15 minutos depois ele já não estava mais empolgado, justamente por isso que fica monótono, né? Então não adianta o cara ter um vozeirão e usar palavras bonitas de fato e usar um texto que seja apaixonante, se vai cair na repetitividade. Concordo plenamente, viu? Aí eu sugiro um exercício para o nosso leitor, ouvinte, amigo, telespectador, que é, depois vocês procuram no Google um videozinho ou áudiozinho do Crowley fazendo algum ritual e compara com o LaVey fazendo algum ritual. Vocês vão ver a diferença que a voz da pessoa faz. Sim, nossa, faz demais. Opa. Ah, Deixa eu aproveitar que bom, a gente deu esse break e vou fazer um paralelo aqui. A gente sempre faz paralelo com os outros livros Penumbra, né? uhum. Isso que ele fala de você não necessariamente precisar seguir as palavras bonitinhas que outra pessoa escreveu, isso tem a ver com o capítulo 6 do Renascer da Magia, que se chama Nomes Bárbaros de Evocação. É justamente sobre o poder que as palavras não fazem sentido têm no subconsciente. Sim, verdade. Ele cita muito isso, na verdade. Uhum. Por exemplo, acho que é mais pra frente até, que ele fala sobre como usar o caos, é mais pra frente. Os melhores elementos do caos, por exemplo, né? Tem a língua barbárica, tem a língua. Enfim, são várias. Uhum. Você pode até, inclusive, inventar a sua própria língua. Não precisa, enfim, ficar procurando a língua alheia. Você pode fazer o seu próprio alfabeto, inventar suas próprias palavras, né? Uhum. E aí vai. Posso botar perguntas aqui na tela? Claro, por favor. O Ricardo, que sempre está assistindo a gente, está falando aqui que lutando karatê se dá o grito. Isso acaba sendo uma coisa que vem de dentro também, né? Só que o karatê isso tem outras funções, né? Tanto de Mas você assustar pode o usar por. oponente, quanto de atrair foco para uma determinada região do corpo. Verdade, mas você pode usar numa invocação de guerra, num Sim, grito de total. guerra. Inclusive é muito comum usar para finalizar a evocação de guerra. Pois é. Aí, ó. Até Ó, os a Lívia está movimentos. perguntando. Oi, pode falar. Não, os movimentos da luta e tal, dependendo do que você quer evocar. A Lívia está perguntando como faz quando não tem voz para isso, tipo o Crowley. Quem não conhece a voz do Crowley, né? Deixa um pouco a desejar. Eu não sou nenhum locutor de rádio nem nada, mas a voz do Crowley é meio sofrida. Eu acho que a pessoa tem que ser honesta consigo mesma e usar a voz da melhor forma possível e sem tentar forçar a barra para fazer uma coisa que não consegue. Concordo.
Se concordo. você Agora, a não tem uma voz. voz de locutor de rádio, não tente ser um locutor de rádio. Faça o que sua voz te permite. Se for, por exemplo, um ritual de grupo, pegue alguém que tem uma voz melhor que você. Uhum. Não faça questão de ser o centro das atenções, né? Que nem uns e outros. Pois é, enfim, deixei no ar. Né? É. E daí ele fala assim, por exemplo, os deuses antigos, né, os anciões, aqueles espíritos primordiais, eles não se importam muito com o sentido da evocação, sabe? Tipo assim, ninguém tá querendo muito saber o conteúdo. O que você tá querendo dizer com o que você tá falando? Não. Eles querem, na verdade, sentir o que você está falando. Então, a vibração da sua voz, vamos falar assim, ela é mais importante do que o conteúdo, é isso. A Então, por isso, vibração da voz e a sinceridade da mensagem, né? exatamente, se você falar com seu coração, que nem você falou, é exatamente isso. Tem um efeito muito melhor do que se você ficar decorando aí ladainha em latim, por exemplo, etc. Uhum. Daí ele passa aqui na página 127 para a meditação com a taça, que eu achei muito interessante. Essa técnica é bem legal. Essa técnica ela é baseada na Eucaristia católica, né? Em que, na verdade, você pode fazer tanto Mas ele fala que quem sozinho. ensinou para ele foi um sacerdote iorubano, né? Sim. E Você pode. ele falou que eles fazem um pouquinho diferente na África. Sim. Você pode fazer tanto sozinho quanto em grupo. A questão é, você vai ter que ter duas taças, uma na sua mão direita e uma na sua mão esquerda. Você vai Uhum. começar relaxando, respirando fundo. E a taça da sua mão direita ela vai estar cheia com líquido da sua escolha, né? Então depende aí do Pode que você inclusive ser água, não precisa ser nada não precisa alcoólico ser. nem para deixar doidão. Pode ser água. Não usem Então, drogas. veja aí o líquido que tem mais a ver com o seu ritual, né? E a da mão esquerda ela vai estar vazia. Por quê? Na medida que você for evocando, você for chamando a entidade, etc., você vai evocar para a sua taça direita. E aí você vai aos poucos derramando o líquido na taça esquerda. A ideia, portanto, primeiro é encher a taça esquerda e depois misturar as duas. A ideia é que quando Então, você encher a taça da esquerda, ela esteja tão carregada daquilo que você estava invocando, vamos colocar assim, que aquela água, aquele líquido, seja lá qual for, seja puramente aquela essência do que você estava trabalhando. exatamente. Então você pode invocar mais de um elemento, por exemplo. Então aqui ele cita muito os elementos. Se você evocar o fogo, você deve se inflamar na oração, né? Então, seus olhos devem estar cintilantes, sua gargalhada feroz, sua imaginação tem que pensar em chamas vivas ao redor, sua visão tem que estar mais intensa, né? Então, tudo isso. E repara E que isso daí, usa todas as técnicas que ele ensinou até agora, né? De exato, visualização, de criação dentro do olho da mente, né? Tudo isso daí você vai precisar. Então, apesar de ser um exercício relativamente simples, ele vai construindo com base no que já passou pelo livro. total. Então, você vai evocando ou invocando. É porque ele usa os dois termos, na real, né? Até a taça estiver cheia, a taça da mão esquerda. Então, você está com a taça cheia de bênçãos, né? Depois você vai despejar na taça direita e vice-versa algumas vezes, né? Até que as ideias todas que você invocou estejam muito bem misturadas. Quando você acabar, você vai fazer uma pequena libação aos deuses e vai borrifar um pouco do líquido no cômodo, né? Porque onde as gotas vão cair, você vai estar consagrando o local. Depois você vai agradecer e vai beber o restante. Ou seja, isso vai transformar você por dentro, né? Esse líquido, Uhum. enfim. Isso super vai funcionar porque para você ter transformado essa água,
você já tem que ter passado por todas as etapas de invocação. Então, não tem como dar errado isso aí. Exato. Tá aí um grande ritual que você pode fazer em grupo e tudo mais. Se fizer em grupo, ele diz que cada pessoa tem que ter 2 taças. Tá? E ele fala que é bom a pessoa treinar um pouco, cada uma individualmente, antes de tentar fazer em grupo. É, real. E agora a gente está, por exemplo, na parte de invocação. Posso voltar um pouquinho sobre a parte de oração? Claro. Ele chama esse processo aqui tanto de meditação quanto de oração da taça. Sim. Né? E aí eu fui no dicionário pegar a definição de oração, para mostrar por que isso não faz muito sentido para mim. Vou ler aqui para vocês. Primeiro, sim, primeira definição, primeira acepção da palavra. 1. Prece dirigida a qualquer divindade, reza. 2. Apelo da alma ou do coração feito a Deus. 3. Mensagem oral religiosa que é proferida no púlpito. 4. Discurso solene. E o 5 é um sentido gramatical que não tem nada a ver. Mas então, tudo isso aqui é devocional, né? E na real não é isso que ele está sugerindo. Ele está sugerindo uma forma de você invocar, de você trazer uma característica para dentro de você. Aí o próprio Ian Fries, João das Batatinhas, sugere para quem não fica confortável com a expressão oração, uma outra forma de chamar, que eu prefiro. Exercício de discurso congruente e imaginação vívida. Porque é exatamente isso que é. Para você encher a taça da esquerda, você precisa primeiro ter imaginado vividamente. E o seu discurso precisa ser congruente, porque tudo que você vai imaginar precisa fazer sentido com a essência daquilo que você está invocando. Sim, exato. Acho que isso define bem essa prática. Aproveitando a pausa aqui, eu vou jogar uma pergunta. O Reis Edson, ou Edson Reis, não sei. Pergunta de leigo: evocar e invocar tem diferença ou são sinônimos? Olha, Edson, eu vejo diferença. Eu acho que invocar é trazer para dentro, interno, e evocar é você projetar alguma coisa para fora, externo. Então, nesse caso, especificamente, eu acho que cabe os dois pelo seguinte motivo. Primeiro, você vai evocar para a taça, e quando você vai beber, você está invocando de certa forma também. Sim, mas o processo de evocação para a taça, você precisa ter invocado aquilo de qualquer forma. Então acaba se misturando nesse ritual em específico. Nesse ritual, concordo plenamente. Mas às vezes isso pode ser separado. Não? Acho que na maioria das vezes, na verdade. Mas isso, essa questão dessa diferença, a gente falou muito no Liber Nu Psiconauta. Uhum. Não foi? Nas primeiras lives. Depois dê uma olhada. É bem legal. E essa diferença, né, ou essa semelhança no caso desse ritual, é uma coisa que ele faz questão de apontar um pouco adiante no capítulo, vou até adiantar, porque faz sentido. Ele fala que existe uma diferença muito clara entre a magia tradicional, cerimonial, ocidental, e a magia xamânica mais tradicional. Que essa cerimonial se baseia fundamentalmente em controle. Então, se você for olhar uma operação de evocação clássica, que é você chamar algum espírito, alguma entidade, um demônio, qualquer coisa, para você conversar com, na verdade você está dentro de um círculo, a entidade está dentro de um triângulo, existe todo um protocolo de eu posso isso, você pode aquilo, o seu direito termina aqui, o meu começa aqui, eu mando em você, você não manda em mim. Então, o controle é a palavra-chave. O magista cerimonial, ele tem que estar pomposo, elegante, com o seu cinto de couro de leão, para fazer a parada funcionar. E o que ele está propondo aqui é o oposto disso, é você se entregar para os seus instintos, é você fazer essa operação através de êxtase, que é a técnica fundamentalmente xamânica. Por isso que ele fala que você não deve se ater às fórmulas pré-determinadas e fazer uma voz repetitiva e tudo mais. Porque o método que ele está sugerindo não é cerimonial ocidental. Ele está sugerindo uma outra coisa. E depois, tanto que é uma técnica iorubana, né? Sim. E mais pra frente ele vai, na verdade, fazer uma crítica ao mago que quer ser o tempo todo pomposo e certinho e tal, em contraponto com o xamã, que é o cara que se entrega, que é o cara que vai
invocar o javali e vai chafurdar na lama, vai ali, né, vai ter pó na roupa, vai brincar com todo mundo, né, vai insultar as pessoas, né, dependendo do que ele tiver invocado ali. E então é diferente, é um contraponto aí com Pergunte a Babalon, no sentido de que Pergunte a Babalon ele vai focar mais nessa questão cerimonial e tudo mais, então eu acho muito interessante dar uma olhada Uhum. nos dois pontos, assim. É por isso que o Ian Reis chama o método dele de xamanismo freestyle, né? Porque é Sim, exatamente isso. Ele usa técnicas básicas do xamanismo sem ser aquela coisa tradicional zona, mas também sem se ater a fórmulas pré-definidas. Né? exato. E aqui agora nessa parte de invocando os elementos, então podemos ir para a parte de invocando os elementos? Sim. Na página 130, ele vai agora. Aqui ele fala direitinho, tá, gente? Nesse box. Olha, são vários boxes no livro. A gente não vai se ater a isso, né? Porque senão vai estar passando o livro aqui e a gente vai estar só repetindo. No caso, pincelando aqui o que ele fala, ele vai, enfim, resgatar tudo que ele falou até agora em relação à imaginação quando você for invocar os elementos, inclusive também a visualização. Por exemplo, quando você pensa no elemento terra, no caso dele aqui, ele puxa muito para a lama, muito para o chão, muito para aquela terra. Mas tem gente, meu caso, já imagina mais florestas, mais uh, árvores, etc e tal. Então aqui ele Não vai. tem certo nem errado, né, Lu? Não, não tem. Então aqui ele vai perguntar o que para você esse elemento significa, só que aí você tem que lembrar, que nem a gente falou nos outros capítulos, de pegar tudo daquele elemento, né? O aroma, a sensação do tato, a sensação, enfim, de tudo. E daí você vai fazer isso com cada um dos elementos. E tem que lembrar também que cada elemento tem a sua própria voz especial. Por exemplo, quando você for falar da água, tem que se lembrar de como a água ela soa para você. Então, o SH, o Z, né, são Sons mais chiados, né? sons que lembram realmente o som das águas, né? Então, já a voz do fogo, ela é mais selvagem, ela é mais feroz. Aumenta e diminui de volume, né? Exato. Então, o fogo é selvagem. Você também precisa estar selvagem no momento que você for falar sobre o fogo. Uhum. Já a voz do ar, ela é mais sussurrada, né? Ela é mais você uivando e tudo mais. E mais uma E daí, vez, isso é uma coisa que faz sentido para ele, né? Não necessariamente para você. Ele convida exatamente. o leitor a ver o que faz sentido para ele mesmo e usar só o que faz sentido. Não vai pelo que o autor está falando, não. Exatamente. Então depois ele vai falar assim, quais elementos musicais de invocação. Por exemplo, o tambor, ele gosta para a terra, a flauta para o ar, né? Quebrar galhos, nossa, isso é algo que quebrar galhos, ou então quem trabalha em rádio sabe disso. Ou então aquele papel, sabe, que você faz assim, parece que é Uhum. pro fogo, crepitar do fogo. E, por exemplo, movimenta uma bacia para a água, né? Então, então é muito interessante essa questão aqui, são apenas ideias, junto com ilustrações maravilhosas, como sempre, sobre o que você pode trazer, os elementos que você pode trazer aqui no momento de você invocar os elementos. E agora ele vai se focar na parte da meditação da taça em grupo, né? Aquilo que a Uhum. gente Que falou ele que, ressalta que é bom que a pessoa já tenha feito um bocado de prática individual, né? Ele sugere, por exemplo, umas 2 semanas. sim, 2 semanas. Tá quase acabando aqui, gente. Daí ele diz o seguinte, novamente, não se focar na questão de você parecer aquele mago certinho, bonitinho e tal. É para produzir som, é para produzir barulho, palavras caóticas, né, música, canto e tudo mais.
Ele fala uma coisa que eu acho muito boa, Lu. Ah, Esse negócio de você se entregar para as palavras caóticas e tal, ele fala, página 135. Você está indo bem quando esquece o controle e a dignidade. sim. Se você tá pensando em manter o manto limpo, esquece. Tá errado. Não, Começou mal. tá errado, né? Na Se você tá verdade, pensando assim, nessa roupa, na verdade funciona se você for fazer o método cerimonial tradicional. Mas não é o que a ele está gente, sugerindo aqui. a gente tá falando do método mágica visual. Uhum. E Então, olha, não é uma crítica de, tá errado. Ele tá falando, não é o que eu proponho. exato. O que ele fala assim, na página 134, que eu adorei, foi: há muitos magos que trabalham com cerimônia e tentam parecer dignos, exaltados, espirituais, seja lá o que for. E para ele, isso parece que o mago está sendo pomposo, está sendo rígido, né? Então, o ideal é você esquecer essa questão da autoridade sagrada, né? E daí ele vai usar a palavrinha que eu gosto muito, que é nos xamãs, para os xamãs, os espíritos eles vão se erguer e vão obcecar o xamã. Então, essa palavra, obsessão, novamente, que ele usa bastante, junto com cãibra. Então, essa palavra obsessão que eu gosto muito de colocar aqui, né? Porque para magia é diferente. A gente está muito acostumado com obsessão sendo algo ruim por causa do kardecismo, mas para magia, o ideal é que os espíritos te obcequem e que você perca esse controle de tentar ser digno, né? Nesse caso. Esse negócio das obsessões aqui é um tema recorrente em vários autores, né? E o que ele está sugerindo é que uma das principais objetivos da magia é a reintegração com as outras partes do seu eu. Para você ser uma pessoa mais completa e viver uma vida mais plena e ter mais consciência de quem você é e se conhecer de verdade. A melhor forma disso é você se entregar para outros aspectos seus. E como fazer isso? Se entregando a eles, porque o conhecimento indireto não é muito bem captado. Exato, concordo plenamente. E isso é o tipo de coisa que a meditação da taça permite que você faça. Imagina que você estende, por exemplo, ele está falando de elementos, né? Imagina que você estende de elementos para outras partes de você. Sim, total. Daí pode acontecer quando você está sendo obcecado por um espírito, por exemplo, o espírito do javali ou da capivara aqui no Brasil, Uhum. é Por que que não? você, por que não, né? É que você começa a se arrepiar, tremer, balançar, vibrar, sacudir. E para ele isso não é um problema, tá? Não é para você se desesperar. É porque na verdade as suas bioenergias estão fluindo com a característica do animal que está ali com você. Então você está sendo libertado, tanto no sentido emocional quanto no sentido sexual. Né? Você está ali naquele momento sendo aquilo que você evocou. Tá? Uhum. Ele chama isso de mágica de fervilhamento, porque você está realmente fervilhando de dentro para fora. E daí ele diz que sobre essa Ele tem mágica. um livro só escrito sobre isso, Lu. Então, são dois, né? Que ele fala que é Um no é o Real Runar, Hellrun. é sobre runas e isso, e tem o Sideways, não sei como é que chama, que é só sobre esse tipo de magia de fervilhamento. Ele diz o seguinte: eu ainda não sei muito bem, né? Porque eu não me aprofundei aqui nesses livros. Tá aí. Se Mágica Visual vender muito, teremos mais livros dele. Então, mas ele diz o seguinte: que essa mágica de fervilhamento é quando o mago trabalha apaixonadamente. Né? Então está ali. Já passou por isso, Lu, sem querer? Um pouco. Não como, por exemplo, num terreiro. Uhum, Você já viu num terreiro como funciona? uhum. Não como no terreiro, mas eu já tive, por exemplo, uma vez com Lilith, convulsão. Foi uma vez, convulsão. É um negócio que assusta um pouco, mas realmente, se você. Sim, conscientemente você sabe que não vai dar merda, né?
O ideal, dependendo... Se você não tem um histórico de epilepsia nem nada, uma eventual convulsão é uma coisa que é um episódio passageiro, que você não vai morrer disso. Então, não é. se você tiver o sangue frio de perceber que esse negócio está rolando e que não vai te matar e que é melhor você se entregar, pode ser uma experiência muito boa. Porque quanto mais você tenta resistir, né? Mais você tenta resistir, você volta ao seu estado de normalidade e o objetivo de tudo que você está fazendo vai pro cacete. Porque o que você está tentando fazer é sair da normalidade. Exato, concordo plenamente. Estamos chegando aqui no final, daí a gente abre para perguntas aí. Lívia, qual comentário? Não consegui ler. Lívia comentou que isso deve ser difícil para as pessoas que não sabem let it go. A gente precisa ter controle o tempo todo. Pois é, Lívia. Faz parte da magia como um todo você aprender a let it go, né? Se quiser ter controle o tempo todo, você está fazendo a coisa errada. Concordo plenamente. E daí ele fala, dentro dessa magia, que você pode usar vários outros tipos, né? Por exemplo, agradecimento quando você estiver bem e quiser compartilhar. Buscando resolução de problemas, quando você quer que os espíritos te ajudem. União, quando você quer tomar uma bebida com todos os outros aspectos de você, isso é muito legal. Então, consagração, quando você quer ungir ou curar. E transformação, quando você pede aos aspectos do self, deuses, espíritos, elementos, para te transformarem por dentro. Então, na verdade, essa meditação com taça, eu também prefiro a palavra meditação do que oração nesse caso, ela é maravilhosa, sabe? Vai estudar a correspondência ou o que você acha do que você quer invocar. Vai, por exemplo, você quer magia de cura, vê o que tem a ver com cura, né? E você pode fazer isso sempre que você sentir necessidade, sabe? Então, e essa é uma meditação que pode ser usada, inclusive, no início ou no final de algum outro ritual maior, né? Porque não é tão complexo assim. Não é tão demorado. Não é tão demorado. Então, olha só. Essa ilustração chama-se Verme do Inferno. Então é isso, basicamente. Eu achei muito interessante, eu adorei. Eu ainda não fiz a meditação das taças. Farei em breve e conto para vocês. Posso terminar aqui com uma citação aqui da página 136? Pode, claro. Fala que depois que começamos a libertar e integrar o que está escondido nas nossas profundezas, descobriremos que o controle não é necessário e que a verdadeira dignidade não é alcançada sendo rígido e pomposo. Perfeito. E é isso resume o capítulo, né? Exatamente. Para o próximo capítulo, nós vamos construir mandalas, gente. Olha que legal. Capítulos 8. Isso é uma coisa que pouco se fala, né, Lua? É verdade. É uma técnica que às vezes a gente faz sem nem perceber e você não encontra muito texto sobre isso. Então fiquem ligados aí, porque não acabou ainda o estudo do mágica visual, hein? E aí, temos perguntas? Deixa eu dar uma olhada. Gente, quem tiver pergunta aí, faz rapidinho que dá tempo. Ó, o Max, nosso ouvinte lá do Magicando, então, grande Max, abraço. Falando, se relaxar e se entregar, fica de boa. E é mesmo uma ótima experiência. Em relação àquele trimelique barra tremedeira barra sudorese, que pode dar de vez em quando. Eu acho que é melhor se entregar do que ficar lutando. Verdade. Concordamos sobre isso. Se você se sente desconfortável, né? Sempre tem a sua âncora. Seja a sua âncora uma pessoa ou seja algo mágico que você fez. Para você retornar ao seu estado inicial. Se você tem tanto medo assim, né? Pois é, eu acho que isso é um conselho que eu dou para todo mundo. Se você está estudando magia e tem a intenção de ficar no controle o tempo todo, talvez esse livro não seja para você. Existem outras formas, né? Como é que é o que o cara lá falava? O cara que fez o review do livro em inglês? Não me lembro agora.
Que ele fala que se você não gosta de ficar suado, tá lendo o livro errado, uma coisa assim. Isso tá no nosso site, não tá? Não me lembro onde que tá. A gente lê tanta coisa que eu não lembro. Pera aí, a Elza tá fazendo pergunta. Deixa eu ver aqui. A dúvida que não quer calar. Como saber se estamos ficando doidos ou mais iluminados? Soa bem radical essa meditação da taça nessa coisa de interpretar as energias. Elza, eu acho que é uma diferença muito sutil mesmo. E que eu acho também que durante um tempo limitado não existe distinção. Eu acho que só é a minha opinião sobre isso não está no livro. Minha opinião é que você deve, durante a experiência, experimentar ela da forma mais profunda que tiver, esquece a possibilidade de ser loucura, vai fundo, acredita que é iluminação. Quando terminar, fizer seu banimentozinho, fizer seu aterramento, tiver direitinho, você para, pensa sobre o que aconteceu. Esse é o momento de ser cético, de ser descrente, de ser crítico e de analisar o que está acontecendo, o que aconteceu, o que vai acontecer e se aquilo é viagem da sua cabeça ou não. Mas se você, durante o momento, ficar tentando racionalizar, eu acho que não faz muito sentido. Concordo plenamente com tudo que o Vinícius falou, e ele botou duas questões importantíssimas: o banimento e o aterramento. Que ele não colocou aqui, mas eu acho que são práticas primordiais. E assim, te dão uma segurança, né? Pelo menos quando você estiver nessa parte cética. Outra questão que eu acho importante também é a questão que a gente tratou muito no Liber Psiconauta. Eu não sei se você pratica magia do caos, mas é quebra de paradigma. Se você está achando que você chegou num ponto em que você não está conseguindo lidar, sabe? Você tá atrapalhando o seu dia a dia, tá atrapalhando o seu trabalho, tá atrapalhando sua vida, quebra o paradigma. Então, essa é justamente a contra-resposta que a Keiko coloca aqui. Ela fala, talvez o que sinaliza o que é doideira e iluminação é o relacionamento com os familiares depois. Eu acho que é bem isso, é o quanto isso está atrapalhando sua vida social, seu convívio em sociedade, sua vida prática, seu trabalho. Na hora que isso começa a ser um problema, eu acho que isso é patológico e deve ser administrado. exatamente. Se você tá. É aquela questão, né? Vivemos numa sociedade, por exemplo, nosso trabalho, geralmente para a maioria das pessoas, e até os nossos terapeutas, né? Se você for num terapeuta e falar o que você faz na magia, dependendo do terapeuta que você for, ele vai realmente te considerar totalmente louco, né? E dependendo da linha do terapeuta que você for, ele pode até falar, poxa, então não preciso fazer nada, porque você já está fazendo tudo que eu ia sugerir. Exatamente. Então depende Porque muito. Então eu terapia acho. é isso, né? Cada linha tem uma abordagem completamente diferente. Exatamente. Então eu acho bom, assim, a gente se cercar de pessoas que têm mais ou menos uma mesma linha de pensamento, mas por outro lado é aquela questão, tá me atrapalhando no dia a dia, sabe? Eu tô realmente ficando. Eu tenho um problema com aterramento. Eu preciso muito de aterramento, porque se deixar eu realmente perco a noção do tempo e espaço. Então, trabalha aí com aterramento, trabalha com suas âncoras, trabalha com banimento, e aí você tá tranquila, não tem problema. É A loucura importante faz parte. você ter como é que eu vou dizer, uma forma ancorada de normalidade para você, né? Sei lá, comer batatinha e assistir televisão, qualquer coisa. Exato, exato. Para sinalizar, acabou a loucura, vou voltar para o normal. Aí depois que tiver feito esse distanciamento, você pode parar e fazer uma análise mais isenta, né? Falar sobre assuntos banais, né, do cotidiano também. Uhum. Mas eu tive uma psicóloga que ela me falou assim: todo mundo que acha que é louco pode ter certeza que não é. Porque o louco, ele não tem noção de que ele é louco, sabe? Ele é o último a saber. Não sei se isso realmente cabe na psicologia, não, mas enfim, era o que ela falava. Eu acho Que que é um louco pouco não tem essa exagerado, mas noção. faz algum sentido, de qualquer forma. Exato. Tem mais alguma pergunta que a gente possa falar? Não, tem a Lívia concordando com a gente, dizendo que enquanto não atrapalha a sua vida, vai levando de boas, concordo. E é isso, não tem mais pergunta não. Bom, então é isso. Próximo capítulo, capítulo 8 sobre mandalas, na próxima semana, tá bom? Então fiquem aí
Esse vídeo vai para o YouTube, então se você tiver, enfim, não pegou o vídeo todo, vai estar lá que você pode assistir. Se tiver mais perguntas, pode deixar no nosso grupo Penumbra Livros. A gente tem um grupo aqui no Facebook. No grupo, não na página, né, Lu? Não na página, é o grupo que a gente tá lá contando os bastidores. Lá as pessoas são as primeiras a saber o que acontece, livro novo e tal, tá tudo lá, então participem. E se você gostou desse livro e ainda não adquiriu, eu realmente recomendo, se você quiser, enfim, né, aumentar o seu grau aí de imaginação, então você pode adquirir tanto aqui no Facebook mesmo, aqui nesta página mesmo, ou então no site Penumbra Livros, que é a melhor forma, tá? Porque aí é garantido que você vai receber. É garantido que, enfim, você vai ter o melhor tratamento do Vinícius, da Lívia, meu também, se quiser mandar mensagem, eu repasso o Gente, link. se você, por qualquer motivo, não quiser comprar no site da Penumbra, mas ainda quiser comprar o livro, não recomendo nesse momento que vocês comprem na Saraiva nem na Cultura, porque eles estão ruins de entrega com esse título em especial. Então Então, dê uma olhada na Amazon, na Martins Fontes. se você A gente realmente prefere que você quer. compre na nossa loja, mas se você não, sei lá, não Exatamente. confia, tem medo, prefere uma loja grande e tal, beleza, não tem problema. Mas se você comprar na Saraiva, por exemplo, hoje, você vai demorar 2 meses para receber. Então é isso. A gente recomenda que seja na nossa loja porque é garantida a entrega. Garantido. Então é Uhum. isso, gente. Um beijão para vocês e até a próxima semana com Isso mais aí, galera. mágica visual. E essa semana tem novidade, hein? Não, peraí. E a Ah, bibliomancia? Não, não acabou. agora. Não, acabou? Agora é o melhor momento, gente. Eu esqueci. Ai, não. Vamos lá, Lua. Tá em Agora é o tempo. seguinte. Agora vem a melhor parte, que é o seguinte. Você que ficou até o final aí. Quem ficou até o final, né? 15 pessoas assistindo. Se você tem alguma pergunta a fazer sobre sua vida pessoal, não precisa ser em relação ao vídeo nem nada. Qualquer pergunta, assim, enfim, sobre a sua vida, eu vou te pedir uma coisa: que você compartilhe este vídeo e faça pergunta. Vamos supor, vou me casar ano que vem? E aí eu vou achar a resposta aqui agora para você. Mas tem que compartilhar. Então compartilhe o vídeo e fala assim: compartilhei e coloca a sua pergunta aí que eu vou fazer para você. Aí Vamos lá. sim, quero ver. Vamos ver. Ai, eu fiz isso com o tarô da última vez, deu super certo. Vamos ver o que vocês. Quem você Pode ser chamou qualquer pra fazer o tarô pergunta. junto com você, Lu? Foi o Júlio Soares, que é um dos melhores tarólogos do Brasil, cara, muito bom Olha, mesmo. Dá sempre entrevista, essas coisas assim pra jornal e tal. legal. Para quem assistiu nossa última gravação do Magicando, o episódio que ainda não foi pro ar, mas quem assistiu ao vivo a gravação, a gente fez algumas leituras de runa ao vivo lá pra galera. O pessoal gostou. Ah, que legal, que legal. E a gente vai. Acho que a gente pode tentar fazer isso na próxima também. Que a gente Na próxima já vai vai ter ser lindo. lançamento de runa aí. E aí, alguém já fez a pergunta? Não, Pode ainda ser não. qualquer O coisa. pessoal tá pensando. A Elza tá perguntando se é para Relacionamento. escrever a pergunta no compartilhamento. Não, você vai compartilhar o vídeo e escreve aqui pra gente ver o que você tá Escreve aqui nos comentários do vídeo mesmo, né? nos comentários. Fala assim, compartilhei. Quero saber sobre. Estou solteira. Quero saber sobre relacionamento. Aí eu vou ver o Ó, que. o Max falou que tá fora dessa porque ele ainda tá se recuperando da última. Que eu fiz uma leitura de runa lá para ele que ele foi um pouco perturbador. Desculpa, Max, não foi, não foi para te sacanear, não. Desculpa mesmo. Tô esperando aí. Eu não Vamos lá, aguardo de galera. vocês. Ó, mandar um abraço aí pro Gustavo que tá assistindo a gente. Não vejo o Gustavo há uns 37 anos, mais ou menos. Caramba, gente. E aí, A Elza gente? tá lembrando que ela também apanhou no episódio do Magicando. Desculpa, Elza. Não, mas acho que, se eu bem me lembro, a resposta pra você foi positiva, não foi, Elza? Ó, o Felipe tá pedindo os números da Mega Sena. Quer ler pra ele, Lua? Olha, os números da Mega Sena, não. E você nem Não? compartilhou o vídeo que eu sei.
É só Aí, clicar aqui aí é em foda. compartilhar. Ó, a Lola tá falando aqui que compartilhou e tá pedindo Ah, conselho sobre vida profissional. Você vai achar um emprego logo. ok. Olha, parece que sim, viu? Parece que você vai entrar num momento muito suave da sua vida, suave como o vento. Então, bons ventos estão vindo para você, Lola. É isso que eu vejo aqui. Depois você me fala se deu certo. Beleza. A Elza fez pergunta aqui. Ela quer Ah, sobre os rumos do negócio artístico dela, se tem futuro. Socorro. socorro! Calma, Elza, a gente vai te responder. A gente não, a Lua. Não tem nada a ver com isso. Olha só, a dica que ele dá é o seguinte: você tem que aprender um pouco mais sobre o espaço. Não sei se você está montando o espaço, e sobre o fluxo. Então, eu creio que ele está falando sobre o fluxo de caixa. Talvez o ideal para você seja fazer um pequeno curso sobre finanças, né? Justamente para você ter uma ideia melhor. Geralmente, quem é artista sabe muito sobre arte, mas não tanto sobre finanças. Então, tenta achar algum curso nessa área que eu acho que vai ser bom para você, Elza. Boa. Posso passar pro próximo? Pode, vamos. Vocês estão compartilhando? Tem que compartilhar o vídeo, gente. Ó, a Michelle disse que compartilhou. Ah, Coisas erradas que deram no meu relacionamento. Teve influência negativa de uma pessoa externa? Eu acho que compartilhei mesmo. Isso. influência negativa de pessoas externas. Ela quer saber se o que deu errado Caramba, no sim. relacionamento foi por causa de alguém de fora. Sim, sim. Estado de possessão. Nossa, Nossa. tapa na Pois cara. é. Foi sim, foi influência externa, então se eu fosse você, faria um banimento aí. Banimento, inclusive, de afastar pessoas, né? Exatamente. Não entidade. Exatamente. Caramba, velho. O Aí. Felipe tá insistindo aqui que ele quer os números da Mega Sena, Lu. Tu vai ficar enrostindo aí? Ah, meu querido, não tenho. Tem, mas acabou. Não tenho. Na verdade, eu vou te falar uma coisa. Uma vez uma bruxa falou assim pra mim, quando você quer o número da Mega Sena, você vai sonhando com o número. Só que eu não sonhei com todos os números, eu sonhei com dois. Aí na última quarta-feira, eu botei os dois que eu tinha sonhado e os outros aleatórios que me veio na mente na hora, né? Os dois que eu sonhei saíram, mas Olha, o resto saíram, mas o resto não. esse negócio Eu de acertei sonhar com três. número. Esse negócio de sonhar com número é muito tradicional da galera que joga no jogo do bicho, né? Nossa, total, Só que total. eles não sonham direto com número, eles sonham com um animal ou com alguma coisa que Sim, representa o animal, uma característica do animal, e depois cada animal tem um número correspondente. Um vai número não, lá uma jogar. sequência de números. Né? Exato. Então, se você quiser sonhar, quiser os números da Mega Sena, vai lá e faça isso. Vai sonhando aí, vai pedindo. É mais complexo, parece. Tinha um porteiro do prédio em que eu morava, um tempo atrás, que ele tinha uma memória desgraçada. E ele decorava as placas dos carros de todo mundo que já tinha morado naquele prédio, inclusive carros antigos. Assim, o cara troca Caraca! de. O cara já teve 5 carros, ele decorava a placa de todos. Aí Ah, quando ele sonhava com algum dos ex-moradores ou moradores, ele jogava o número da placa do carro. caraca, mano. Uma boa ideia. Boa É. ideia. E assim, o seu Oswaldo volta e meia ganhava lá uma grana no jogo do bicho. Eu também ganhei. Não no jogo do bicho, mas eu ganhei 400, 500 reais, alguma coisa assim. Bom, em que Foi jogo? bom. Mega Sena, eu acho. Ah, que legal. É, Mega Sena você tem mas que acertar 4 para começar a ganhar dinheiro, né? isso, isso. São quatro, aí ganha uns 500 pila, alguma coisa assim. Aí depois cinco, depois, né, os seis. Os Uhum. cinco, quem ganha cinco ganha uns Já ganhou uma boa grana, 60 né? mil, É, dezenas de dependendo, milhares. 30 mil, uma coisa assim. Ó, mas o Lucas fez aqui pergunta. Falou que compartilhou. E ele quer saber se a estabilidade financeira vem logo ou não. Ele está trabalhando com oráculos e terapias energéticas. Ah, legal.
Então, aqui tá falando para você se focar muito, já que você trabalha nessa parte, se focar muito com o elemento água. Acho que está faltando um pouco do elemento água para você. Então, lidar melhor com suas emoções, algo assim, seriam boas escolhas, tá? E, enfim, acho que vem sim se você fizer isso, se você se focar mais nessa questão de emoções. Talvez alguma coisa em você esteja te impedindo, né? Alguma coisa não resolvida. É isso que Talvez Deus ouvir diz. mais intuição, né, Lu? Ouvir mais intuição, exatamente. Talvez seja isso. Tem mais alguém, gente? Acho que não, hein? Ó, é que a gente não avisou muito também, A né? gente avisou já no final. Na É, próxima a não, gente avisa no começo. sim, sim. Eu vou fazer uma artezinha pra botar pro Martezinha? pessoal. Uma arte pra Ah, falar pro legal. pessoal. Boa. Boa. Bom, então eu acho que é isso. Obrigado por terem compartilhado o vídeo. Obrigado pela participação. Semana que vem vai ser o mesmo esquema. Primeiro a gente vai estudar um capítulo, depois a gente vai fazer com runas, tirar para vocês. E depois me falem também Se se, deu se certo, né? deu certo, se vocês gostaram e tudo mais. Uhum. Então é isso, pessoal. Falou, gente. Obrigado. Beijo. Até mais.